Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do corretor de imóveis. Dia do psicólogo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 38 graus, Palmas, To. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,49. Valor do euro, em baixa, R$ 6,12. Índice Bovespa, em alta, 0,94%, 136.888 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,76%, valendo R$ 348.484,03. IPCA, em alta, 0,38%, julho de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 31 de julho de 2024. Valor do ouro, R$ 451,17. Notícias nacionais. Governo diz que avalia repasse de recursos para aeroporto do Rio Grande do Sul. Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que repasse de recursos, autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, é fundamental para a manutenção dos serviços. Mas informou que avalia o pagamento dos R$ 426 milhões à concessionária. Novas regras para a entrada de imigrantes no Brasil entram em vigor. Entidades de acolhimento de refugiados manifestam preocupação, já que estrangeiros sem visto terão que seguir viagem ou voltar para o país de origem. Mesários podem pedir mudança de sessão eleitoral até sexta-feira. Transferência temporária pode ser feita pelo e-título. Já quem vai trabalhar na logística deverá apresentar os pedidos presencialmente nos cartórios eleitorais. Fundo auxiliará produtores rurais atingidos por incêndios em São Paulo. Gabinete de crise e o posto avançado, em Ribeirão Preto, monitoram a situação. Rede Estadual Paulista mantém aulas em cidades atingidas por queimadas. Ao todo, 48 municípios estão em alerta máximo para incêndio. Segundo nota, nesta segunda-feira não houve focos ativos de incêndio. Risco de incêndio aumenta em São Paulo nos próximos dias. Situação de alerta em 46 cidades passa para emergência, até sábado. A alerta atinge a área da cidade de Campinas e ficará a menos de 80 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Defesa Civil diz que a ação humana causou 99,9% dos incêndios em São Paulo. Secretário Nacional Volney Wolff disse que a corporação vai utilizar imagens de satélite que possam auxiliar na identificação de como se deu o início dos focos. A Amazônia tem 2,5 milhões de hectares queimados em agosto. Níveis dos rios na região já antecipam um quadro de seca extrema, que poderá agravar ainda mais no mês de setembro, com a chegada do período mais crítico de estiagem. Número de incêndios florestais no Rio já aumentou 85% neste ano. Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro indicam que nos 8 primeiros meses, a corporação já atendeu 6.178 ocorrências a mais do que no mesmo período de 2023. Brasília amanhece coberta de fumaça pelo segundo dia seguido. Cenário visto na capital federal é uma junção do acúmulo de fumaça produzida pelas queimadas no estado de São Paulo e a seca que, tradicionalmente, ocorre na região do Cerrado nesta época do ano. Centros esportivos do Distrito Federal suspendem aulas por baixa umidade do ar. Medida valeu para esta segunda-feira, mas pode ser estendida pelos próximos dias, caso as condições climáticas se mantenham. Qualidade do ar no Distrito Federal está em situação delicada. População da capital federal está sujeita a apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, além de falta de ar e respiração ofegante. STF suspende julgamento de recursos para garantir revisão da vida toda. A análise foi interrompida por pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Não há data definida para a retomada do julgamento. Polícia Federal deflagra operação em combate à mineração ilegal de ouro na região de Nordestina. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Polícia Federal incinera 974 quilos de drogas em Santo Ângelo. Foram incinerados 142 quilos de cocaína e 832 quilos de maconha. Saúde monitora passageiro que chegou em Guarulhos com suspeita de pox. Todas as providências foram tomadas pela vigilância do aeroporto como medidas de desinfecção e monitoramento das outras pessoas, diz Ministério da Saúde. Atendimento oftalmológico de crianças no SUS retoma nível pré-pandemia. Estimativa é que o Brasil contabilize cerca de 27 mil crianças cegas, grande parte delas por doenças oculares que poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente. Gás natural da União poderá ser negociado diretamente no mercado.
União tem uma parcela de aproximadamente 150 mil metros cúbicos por dia de gás natural em 6 contratos e a expectativa é de que esse volume aumente nos próximos anos. Mercado financeiro projeta PIB de 2,43% em 2024. Com relação à taxa básica de juros, expectativas permanecem estáveis há 10 semanas, em 10,5%, segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Déficit nas contas externas até julho atinge maior nível em 5 anos. Apenas em julho, as contas externas registraram déficit de 5,162 bilhões de dólares, alta de 45,1% em relação ao mesmo mês de 2023. O principal fator refere-se às importações de serviços. Ciência e tecnologia. Robôs humanoides e seus desafios são destaque em conferência mundial na China. Setor apresenta peças mais baratas e inovadores, mas precisa resolver problemas de confiabilidade. Monumento pré-histórico espanhol tem pedras mais pesadas que aviões, diz estudo. Dolmen de Menga tem rochas maiores do que os megalitos do conhecido ponto turístico Stonehenge. Esportes. Copa Intercontinental. Campeão da Libertadores estreia no dia 11 de dezembro. Entidade não define locais para os jogos do torneio, que já tem o Real Madrid na final. James Rodrigues é anunciado como reforço do Raio Vallecano, após rescindir com o São Paulo. Colombiano de 33 anos retorna ao futebol espanhol. Sven-Göran Eriksson morre aos 76 anos após câncer terminal e despedida. Ex-treinador da Inglaterra teve problema irreversível no pâncreas e descansa após falar em tom de despedida para um documentário. Monteiro e Wild perdem na primeira rodada e são eliminados do US Open. Tenistas brasileiros mais bem ranqueados no ranking da ATP foram derrotados por 3-7-0 no último Grand Slam da temporada. Monteiro perdeu para Humbert e Wild para Rublev. Dos 16 aos 64 anos, Brasil terá 280 atletas em busca de recordes nas Paralimpíadas. Com 280 atletas, Brasil tem a segunda maior delegação da história. Mulheres se aproximam de igualdade, mas seguem em minoria. Notícias internacionais. 15 regiões ucranianas são atingidas por ataque massivo russo. Pelo menos 3 pessoas morreram nos bombardeios dirigidos à infraestrutura energética do país em várias regiões, disseram autoridades locais. Vídeos mostram tremores em Portugal após terremoto de magnitude 5,3 atingir o país. 4 tremores secundários foram registrados. Israel diz que a situação na fronteira com o Líbano não é sustentável. Porta-voz do governo israelense disse que solução mais duradoura é necessária. Paquistão, ataques de separatistas matam pelo menos 51 pessoas. Esses ataques são um plano bem elaborado para criar anarquia no Paquistão, disse o ministro do Interior Mohsin Naqvi em comunicado. Os alvos foram delegacias de polícia, linhas de trem e rodovias. República Democrática do Congo tem mais de 18 mil casos e 615 mortes por varíola dos macacos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há uma preocupação particular com a rápida transmissão da variante 1B. Em julho, mais de 220 casos foram reportados em 4 países vizinhos à República Democrática do Congo. Enchentes na Nigéria matam ao menos 49 pessoas e deixam milhares desalojadas. Inundações também afetaram o setor agrícola. Autoridades alertam para mais eventos perigosos. Autoridades da aviação debatem turbulência aérea em encontro mundial. Tema é um dos discutidos na Conferência da Organização Internacional da Aviação Civil, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 6 de setembro, no Canadá. Ortega chama de envergonhosa a atuação de Lula sobre Venezuela e cita Lava Jato. Após expulsão de embaixador brasileiro, presidente da Nicarágua arremete contra Lula e questiona até política interna do petista. Venezuela. Fiscal-geral notifica novamente opositor Edmundo Gonzalez. Ele deve prestar esclarecimentos sobre investigação contra os responsáveis pela página na internet onde a oposição publicou supostas atas eleitorais que dão vitória ao candidato. Jornalista Carmela Longo, detida na Venezuela, é libertada, diz sindicato. Profissional foi acusada de terrorismo e incitação ao ódio. Observatório do Clima propõe redução de 92% nas emissões até 2035. Estudo considerou qual a carga de gases do efeito estufa que a atmosfera ainda suporta para manter o aumento da temperatura global em 1,5 graus e a participação do Brasil nas emissões globais. Idosa britânica de 102 anos comemora aniversário com salto de paraquedas. Manette Bailey realizou um salto de 2.133 metros e se tornou a paraquedista mais velha da Grã-Bretanha. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1828, Império do Brasil e Províncias Unidas do Rio da Prata reconhecem a soberania da República Oriental do Uruguai no Tratado do Rio de Janeiro. Em 1840, criadas as Companhias de Aprendizes Nacionais, que mais tarde se tornaram as Escolas de Aprendizes Marinheiros do Brasil.
Em 1859, o petróleo é descoberto em Titusville, Pensilvânia, levando ao primeiro poço de petróleo comercialmente bem-sucedido do mundo. Em 1883, erupção do Krakatoa. 4 enormes explosões destroem a ilha de Krakatoa e causam anos de mudança climática. Em 1893, um furação em Sea Islands atinge os Estados Unidos perto de Savannah, Geórgia, matando entre 1.000 e 2.000 pessoas. Em 1939, primeiro voo do Ekel 178, com motor turbojato, o primeiro avião a jato do mundo. Em 1955, a primeira edição do Guinness Book of Records é publicada na Grã-Bretanha. Em 1962, a missão espacial não tripulada Mariner 2 é lançada para Vênus pela NASA. Em 1972, no Brasil, o primeiro trecho da rodovia Transamazônica é inaugurado pelo presidente Médici. Em 1991, a Comunidade Europeia reconhece a independência dos países bálticos. A Moldávia declara independência da União Soviética. Em 2003, Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos, passando aproximadamente 55.768.006 quilômetros. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.